Olá, bem-vindos! Quanta gente bacana! Que delícia! Bom, já vou colocar a minha convidada para fazer as honras e as boas-vindas com ela na nossa conexão. Ah, que linda! Olá! Olá, bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem, Vanessa, e você? Tudo bem, te conectei já para Que bom! você acompanhar a nossa abertura. As pessoas estão entrando, sejam muito bem-vindos a essa live, que é uma série de lives que nós realizamos no mês de maio, no mês do trabalho, sobre mercado de trabalho, sobre capacitação, desenvolvimento, empreendedorismo, com muita oportunidade para você que nos acompanha. Bom, então eu já vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Vanessa Bellini, sou responsável pelo setor de empregabilidade da Croton, o Canal Conecta. Para você que é nosso aluno, o Canal Conecta é o seu melhor parceiro para a inserção no mercado de trabalho. Então acessa canalconecta.com.br, você vai acessar com o seu CPF e com a sua senha do portal do aluno, tá? E aí você tem todos os benefícios, ferramentas e funcionalidades gratuitas. Para você que não é o nosso aluno, essa live também tem oportunidade para você. Esse que é o mais bacana. Nas nossas lives a gente sempre mistura conteúdo com oportunidade. E a gente sabe que está todo mundo em casa nesse isolamento social, então o quão é importante chegar a informação para a gente. Falando em isolamento, eu e minha convidada estamos nas nossas casas, né, Camila? Sim, Nós tá aqui a estamos. sala da minha casa. É. Então, eu já adianto, peço desculpas adiantado se houver algum erro de conexão de internet, porque isso pode acontecer, visto que as redes estão sobrecarregadas, né, nesse momento de isolamento social. Nós apoiamos o isolamento, acreditamos nele e estamos aqui para apoiar você que está aí na sua casa também, tá? Bom, fizemos testes previamente e acredito que não vai acontecer nenhum tipo de erro de conexão. Vamos lá, vou apresentar então. Já fiz as saudações, as boas-vindas. Então agora eu quero contar do nosso tema dessa live de hoje, que é tão pertinente, tão importante. Competências do futuro, o profissional do futuro. Para falar desse assunto tão importante, eu trouxe ela que tem uma bagagem aí de recrutamento e seleção, uma bagagem em RH. Eu estou super, super feliz e super honrada de recebê-la aqui com a gente hoje, que é Camila Bertelli, certo? Falei correto? Não. Bertelli. Bertelli. Isso, Eu juro que eu ensaiei, gente. Eu perguntei antes tudo porque eu me bem. conheço. Bom, vou apresentar a Camila e aí eu quero que ela se Vamos lá. apresente para vocês também, porque a Camila é psicóloga, graduada em recursos humanos, tem aí uma vasta experiência na área, já está há mais de 10 anos trabalhando na área. Ela atualmente é gerente de desenvolvimento humano na Nexa, que é do Grupo Votorantim, certo, Camis? Isso aí, isso mesmo. O Grupo Votorantim é uma empresa global de mineração, todo mundo conhece, metalúrgica, que faz parte, né, do Grupo Votorantim desde 1956, estou falando certo? Sim, o Grupo Uau! Votorantim, ele tem vários negócios, né? Então a gente já passou pelo alumínio, pelos metais, siderurgia, a gente tem energia também, bancos, são vários negócios. Ih, é muita coisa. A Camila vai contar, Sim. mas eu quero que ela se apresente para vocês verem o quão vocês estão em boas mãos Ai, para saber, para receber esse conteúdo sobre competências do futuro. Quem é esse profissional do futuro que os recrutadores, que a gente escuta tanto falar hoje, que a gente vê tanto na internet,
porque de verdade o futuro já chegou. A gente está se Já é agora. reinventando, já é agora, exatamente. Então, como você que está trabalhando nesse novo normal, que todo mundo está dizendo, dentro da sua casa, com muita tecnologia, trabalhando de home office ou procurando uma inserção no mercado de trabalho e muitas oportunidades de home office nessa área digital, essa competência do futuro. Então, se apresenta, Camila. Vamos lá, vou falar rapidinho para a gente poder focar no conteúdo. Tá Meu nome é bom. Camila Bertelli, eu sou formada em psicologia, também fiz alguma pós-graduação aí para me especializar na área de recursos humanos e atualmente eu faço um mestrado na área de psicologia organizacional. E é por isso que eu vim falar um pouquinho do tema de competências, né? Algo que eu investigo aí já fazem 3 anos, que me interessa bastante. Acho que algumas coisas que eu tenho visto, tanto na teoria quanto na prática, acho que elas, quando se encontram, traz a riqueza aí da conversa. Além disso, eu trabalho na Votorantim, eu já passei por várias empresas do grupo Votorantim. A Nexa, que é a empresa atual que eu estou, é a terceira empresa do grupo que eu passei. Como eu falei, o grupo tem várias empresas dentro do seu portfólio, né? Tem a Votorantim Cimentos, Banco Votorantim, Votorantim Energia, CBA, Citrosuco, que até pouca gente sabe também que é do grupo, né? E aí vocês também podem conferir um pouco mais de todo esse portfólio e as empresas aí que fazem parte dele no nosso Instagram, da Nexa Resources, que é a empresa que eu represento hoje aqui. A Nexa é uma empresa de metalurgia global. Nós temos sedes no Brasil, em vários lugares do Brasil, no Peru, então a gente tem uma operação bem forte lá, e escritórios em Luxemburgo e também nos Estados Unidos. A Nexa, ela é uma empresa que existe desde 1956, então ela Olha, falei certo, hein? Fiz a lição de casa. Fez sim. Só para contar um pouquinho do que eu faço hoje na Nexa, né? Eu já passei por várias áreas do RH, então já passei por treinamento, desenvolvimento, e hoje eu sou responsável pela área de aquisição de talentos. Então tem tudo a ver também com essa busca aí dos talentos do grupo, da Unipar e todo mundo. Temos muitos talentos nessa live, hein, Camila? Ai, que bom! Fica de olho, né? No final, aliás, todo mundo que está aqui nos assistindo, no final da live, Camila vai trazer oportunidade, porque a gente não vai só falar de conteúdo, a gente também vai trazer oportunidade, a cereja do bolo no final da live. Então, você que está nos assistindo pode deixar aí perguntas, né? No final a Camila responde, mas é a Camila, viu, gente? Sabe aquele processo seletivo que você quer? É a Camila que diz, que fala, tá aprovado. Quero esse, entendeu? Conta, Camila. É uma responsabilidade muito grande, né? Da gente poder dizer um sim para o candidato, ou às vezes um não. E como é que a gente faz de qualquer processo seletivo uma oportunidade para a pessoa se desenvolver também? Então, junto com a área de aquisição, eu também tenho alguns projetos de transformação de cultura, porque quando a gente fala de cultura, a parte de talento está super conectada. E eu também sou líder da ação do nosso projeto de pluralidade, que é o nosso programa de diversidade, né? Que é super relevante se a gente quer ser uma empresa que tenha resultados, que seja diferente, que esteja conectada com o futuro, a gente precisa trazer diversidade para dentro da organização. Então, quanta coisa, hein, você lidera, hein, Camila? Quanta coisa! Eu adoro. Que bom. Mas eu tenho um time incrível, inclusive quero deixar um abraço aqui para o meu time, que está com certeza aí acompanhando, que faz esse dia a dia acontecer, né? Eu também posso aproveitar, porque eu não faço nada sozinha. Nada. E essa live tem um time de mulheres empoderadas também, que nos ajudam para colocar essa live aqui ao vivo para vocês. Então, eu quero mandar um beijo, muito obrigada para todas as meninas que me apoiam, Beatriz, Tainá, Pamela, Lilian, para todas as Heloísa, para todo mundo que nos ajuda aí a colocar essa live aí, oportunidade e muito conteúdo para vocês. Bom, então Camila lidera todos esses projetos aí no Brasil, né, Camila?
E, na verdade, a minha posição é global, né? Nós somos responsáveis Tá. pelo Brasil e Peru. Inclusive, eu tenho time no Brasil e também tenho time no Peru. Olha, saludos desde Peru. Tem gente do Peru Sim! aqui, Ai, aqui. Tá vendo? Mas olha, promete que você as vagas você vai dar prioridade Brasil, né? Agora, sim, por favor. sim, sim. Acho que até porque o foco aqui da nossa conversa hoje é a gente trazer as oportunidades do Brasil, não só da Nexa Resources, porque eu vim aqui representar nossa organização, mas também de todo o Grupo Votorantim. Pronto. Então, já tô contente. Tem muita coisa aqui Muito nessa bom. live. Para a gente começar, Camila, eu trouxe até um. Inclusive hoje, eu estava na parte da manhã fazendo uma reunião sobre empregabilidade e a gente comentou muito de estudos da McKinsey, do Fórum Econômico Mundial, que traz a importância dessas novas competências nos processos seletivos, né? Proficiência digital, alta cognição, habilidades socioeconômicas. E assim, é tudo muito novo para o nosso jovem universitário. Aí é tudo muito novo, mas é tudo muito recente, né? Assim, é tudo para agora e que trazem novas competências. Então, eu queria que a gente começasse a desmistificar isso, né? Para quem está assistindo a live, dizer, uau, o que é tudo isso? Então, eu sei que você acompanha esses estudos, você vê na prática, né, no dia a dia, na área de treinamento, de recrutamento, quais são essas competências. Então, eu queria que você me dissesse o que você vê na prática, né? Assim, do seu dia a dia. Bacana. Acho que vale a gente comentar o que é uma competência, né? Uma competência é um conjunto de vários conhecimentos que você tem, habilidades, coisas que você sabe fazer, que te ajudam e que te deixam pronto para você entregar um resultado, para você entregar alguma coisa, para você fazer uma atividade. Isso é uma competência. E as Quando a gente competências fala. do futuro são novas, Camila? Porque a gente está falando assim, né? O nosso tema é competência do futuro, mas o Sim. RH hoje, ele vê competências que antes talvez ele não desse tanta importância, é isso? Na história, no passado, a gente valorizava muito mais competências técnicas. Então, o próprio Fórum Econômico Mundial, que você citou no começo, ele vem fazendo esse trabalho há muitos anos. Então, ele organiza o que o mercado tem priorizado. Por muito tempo, o que o mercado priorizou eram competências técnicas. Então, conhecimentos práticos ali mesmo para você exercer uma função e um trabalho. Ao longo do tempo, o que a gente foi percebendo é que essas competências ganharam mais complexidade. E aí outras um pouco mais ligadas a questões relacionais, emocionais, capacidade cognitiva mesmo. É menos você ter uma tarefa que você executa operacionalmente ou de uma mesma forma e mais uma competência complexa, que a gente chama, né? Que é um olhar menos da tarefa e mais da sua capacidade de reflexão. Então, a gente chama isso de um pensamento um pouco mais sofisticado, é uma capacidade um pouco mais sofisticada. E ela foi tomando essa frente. Então, hoje, várias competências como criatividade, como pensamento crítico, solução de problemas, inovação, você percebe que são conteúdos que você não lê e aprende. Então, eu vou ler aqui sobre o que é inovação e vou sair fazendo. É mais complexo. Você precisa de uma série de exercícios, experiências para poder desenvolver. Então, acho que E isso hoje. desenvolve, né? Eu acho que é importante, porque quem está chegando agora na nossa live, né, e está dizendo, uau, competências do futuro, né? Tá super complexo tudo isso que essas duas estão falando. A gente Sim. consegue desenvolver, e é importante para você que está nos assistindo ver o que o RH hoje em dia está olhando muito mais do que o seu currículo, né? O RH está analisando novas competências. E aí, Camila, a gente vê que esse profissional do futuro, né, que tem que ter essas novas competências, eu posso dizer que é uma pessoa que vai se transformando ao longo do tempo e se adaptando às mudanças? Por exemplo, a gente está vivendo Totalmente. um novo normal, né?
Estamos todos agora como profissionais do futuro, trabalhando em casa. Exato. Né? Muita gente, e mesmo quem está trabalhando, né, nas nossas operações, inclusive, tem muita gente que continua trabalhando para que a operação aconteça. Sim. Eu acho que eu não comentei aqui, mas nós somos maior produtor de zinco da América Latina, e o zinco está presente em tudo que a gente tem, né? Na nossa alimentação, na medicação, nos aparelhos digitais que a gente tem em casa. Então, é uma indústria que não pode parar. Mesmo essas pessoas que estão trabalhando em outros formatos também precisaram se reinventar. E aí eu já puxo o gancho com essa conexão que você trouxe. Quando a gente olha todas as competências, elas têm uma essência em comum, que é a capacidade de você aprender todo o tempo e desaprender coisas que já não fazem mais sentido. O mundo é tão dinâmico que, se você se manter sempre aprendendo ou com um único conhecimento, você não vai dar conta da atualização dinâmica que está acontecendo agora. Então, a capacidade essencial, e ela está presente em todas as competências, depois a gente vai entrar um pouquinho mais fundo em algumas, você vai perceber que essa capacidade que a gente chama de aprender a aprender, ela é essencial. No Brasil, a gente, muitos lugares, né? A gente às vezes acha, poxa, eu estudei, fiz faculdade, fiz pós-graduação e ok, terminei, tá bom. E o que a gente tem visto é que, além desse conhecimento formal, que é super importante, super relevante, ele é a base da nossa formação, você tem sempre que estar em atualização, buscando novas teorias, buscando novas observações sobre aquele assunto, porque tudo... Isso em todas as áreas de atuação, né? Porque eu me recordo mais recente, assim, mais nova, decidindo aí que área seguir, né? E decidindo que graduação, que faculdade fazer. Ouvia-se antigamente dizendo, olha, a área da saúde, médico estuda a vida inteira, não pode parar, né? Tem certeza que você quer ir? E hoje em dia não é só o médico que estuda a vida inteira, né? Todas as áreas de atuação a gente tem que estar o tempo todo se alimentando de novos conhecimentos e acompanhando a transformação que aquela área está seguindo, né? A gente está passando por às vezes a gente acha que estudar é abrir o livro, né? Eu acho isso super importante, inclusive, né? Sou educadora, meu mestrado é sobre isso, mas... Mas é mais do que isso, né? É mais do que isso. A aprendizagem, ela tá em tudo. É naquela exposição que você foi, é naquela conversa com seu amigo sobre um assunto diferente que ele pode te agregar. Então, a gente tem que desconstruir essa ideia de que aprender tá só no formal. O formal, ele é importantíssimo. Mas a gente até... Ele te dá a base, né? Ele te dá a base, te dá a técnica, e você precisa consumir aí informações, e aí também dou um cuidado com as fake news, mas consumir informação, né, de dados, de fontes relevantes e seguros, para você o tempo todo acompanhar a transformação da sua área de atuação, né? Isso é bem importante, né? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é o pensamento crítico, que a gente vai trazer um pouco aí com mais profundidade, porque tem tudo a ver com o que você falou. Eu queria, Camila, que você exemplificasse pra gente, aqui na live, assim, destas competências. A gente está meio que passando, né, um resumo em grande parte, mas quais que você percebe que é mais exigida nos processos seletivos, por exemplo? Olha, eu acredito que eu tenho um top 3, né? São três boa! Que eu acho que dá pra gente poder falar um pouco. A primeira delas, eu acredito que seja o pensamento crítico, que tem exatamente essa conexão com o que você trouxe. Como a gente está num mundo muito dinâmico, que a gente chama de mundo VUCA, né? Que é um mundo muito volátil, é um mundo complexo, ambíguo. Acho que a complexidade que a gente está vivendo agora é um pouco da demonstração do que é esse mundo atual. E ela é a capacidade da gente poder olhar para um conteúdo, para algo, para um problema e poder fazer observações e análises sobre isso. E com tanta fake news, com muita informação, porque nem tudo é fake news, mas o volume que a gente tem é tão grande que, se eu não tiver uma capacidade de analisar, priorizar e eleger o que de fato vai me levar a um resultado, eu não consigo dar conta e eu não consigo entregar nada relevante. Eu vou saber de tudo e, ao mesmo tempo, não vou saber de nada. Menina, mas como é que a gente identifica
um candidato com pensamento crítico aí eu tô te dando uma bucha, mas como que a gente identifica, assim, hoje a gente tem alguns testes, alguns quiz, a gente tem dinâmica, é na conversa, como que a gente identifica que um candidato tem um pensamento crítico mais, assim, né? mais envolvido ou tá mais relevante que outro para você dizer, vou trazer esse para me ajudar com os problemas do dia a dia. Legal. Vou contar um pouquinho como é que a gente faz. Hoje, Tá. na Nexa, e a maioria das empresas também usam técnicas como essa, a gente usa a técnica de entrevista, que é super relevante, que é uma análise do discurso que o candidato traz, baseado nas experiências que ele já passou. Pelo amor de Deus, isso é super importante. Vamos. Gente, para tudo. Para. Se você está assistindo essa live agora, se você está precisando entrar no mercado de trabalho, se você precisa de uma oportunidade, ou se você está no mercado de trabalho, mas você quer aí uma ascensão, um upgrade na carreira, olha a dica da especialista. Está dando a dica de como que ela observa aí quem tem um pensamento crítico, que são as competências do futuro, que é o que o recrutador olha hoje e fala, essa pessoa é o profissional do futuro bem qualificado. Então vamos lá, quando você faz a entrevista, nas técnicas da conversa, né, Camila? Exato. A gente usa também, além da entrevista, a dinâmica, que é uma relação mais interpessoal, ali normalmente envolve mais pessoas, e até um desafio, claro. Então, eu tenho um desafio para resolver. E inteligência artificial também, que é baseada em algoritmos, né? Uma série de perguntas que o candidato responde e baseado numa programação matemática mesmo, ele consegue dar alguns fundamentos. Eu nunca acho que uma coisa funciona sozinha, né? Sim, eu acho que esse ponto que a Camila trouxe é bem importante, porque você que está assistindo, quando você for preencher um teste desse, né, de perfil comportamental, que a empresa, o recrutador te passa prévio da entrevista, não responde como você gostaria de ser, hein? Né, Camila? Exato. Responde como você porque às vezes o seu julgamento é outro. Isso. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu vou trazer sobre o pensamento crítico, como ele é interessante, né? A capacidade de análise, ela é uma capacidade cognitiva. Então, quanto mais coisas você analisa, mais você vai desenvolvendo essa habilidade de analisar coisas. Só que só ser inteligente e capaz de analisar não é suficiente para completar a competência. Para você dizer que você tem a competência de análise crítica, além dessa capacidade cognitiva que todos nós temos, e a gente pode desenvolver para ela ficar cada vez melhor, a gente tem dois pontos que são comportamentais. Um, que é a capacidade que você tem de deixar de lado sua crença pessoal para focar no problema e todas as possibilidades de solução que ele tem. Porque quando eu olho para um problema, eu vou colocar tudo o que é meu na solução dele. Mas alguém que tem, de fato, pensamento crítico, ele fala, bom, isso é a Camila. A Camila resolveria assim. Mas como será que a Vanessa resolveria? Como será que o João resolveria? Como será que aquela pessoa de outro país resolveria? Porque não existe uma solução única. Então, capacidade crítica é capacidade de você olhar de uma forma panorâmica. Perfeito, perfeito. Colocasse aqui um papel e você olhasse ele de fora, né? De fora do problema. E para conseguir fazer isso, você tem que ter uma capacidade de autoconhecimento muito grande. Porque que horas que você fala, agora é a Camila que está falando, né? E eu preciso ter essa habilidade de buscar diferentes fontes. E ao longo da sua jornada da sua jornada de empregabilidade, sua jornada profissional, né, ao longo da sua carreira, você vai ter diversos problemas aí para serem solucionados, né? Muitos, né? E o recrutador, gente, quando ele te contrata, e aí eu tô falando por mim, que também sou gestora, mas eu quero que a Camila também dê a opinião dela, mas quando a gente contrata, o que a gente diz, essa pessoa vai me ajudar, né? Essa pessoa vai apoiar a empresa, ela vai agregar, ela vai me ajudar a solucionar os problemas com maior facilidade. É claro que a gente também está super aberto a desenvolver, a ensinar, e a gente sabe que o time também tem muito a aprender, né? E nós também com o time, mas é uma troca. Mas é super importante ver o quanto eu posso contar com aquele profissional, né? Às vezes é mais importante, Vanessa, alguém
que não sabe, mas está disposto a buscar, que é curioso, que vai atrás, que tem curiosidade, troca com as pessoas, é humilde em reconhecer, às vezes, que não sabe, mas digo, olha, Vanessa, talvez eu não saiba responder isso aqui agora, mas eu vou buscar essa informação, eu vou acionar minha rede, eu vou conversar com as pessoas, eu vou pesquisar. E isso cria a competência de análise crítica. Veja que é muito mais... É uma combinação de vários fatores. Sim. Você deu uma dica ouro aí, hein? Você deu uma dica ouro para quem está assistindo, hein? Para quem está indo em processo seletivo, porque eu escuto muito os nossos alunos, né? Às vezes tem muitas dúvidas do tipo, e se eu não souber responder? E assim, não minta, não crie respostas, seja verdadeiro. Porque é essa dica ouro que a Camila deu, que assim, olha, eu não sei agora, mas eu vou buscar o conhecimento, eu vou buscar, eu quero aprender com isso, né? É super importante, né? A gente falar franco e mostrar que tem vontade de aprender, né? Legal. E aí eu queria, para a gente poder passar para a próxima competência, eu queria deixar uma dica que é super relevante para desenvolver pensamento crítico. Primeiro é você se abrir para debates. Então, às vezes eu vejo as pessoas falando, não gosto de debater quando as pessoas têm uma opinião diferente da minha. Pelo contrário, é isso que enriquece a sua capacidade de criar pensamento crítico, que você abre sua visão para outras possibilidades além da sua própria. Tem muitos jogos que desenvolvem a capacidade analítica e crítica. Esse meu lado pessoal eu não comentei aqui, mas eu sou super nerd. Eu adoro jogar RPG, que é um jogo de negociação, de criação de cenários. E que desenvolve várias competências, muitas competências. Inclusive jogos que a gente está até da nossa infância. Banco Imobiliário, War. Nessa quarentena, gente, isso é ótimo. Vamos desenvolver a capacidade crítica jogando Banco Imobiliário. Joguei esse final de semana, olha só, é verdade, tá vendo? De fato, assim, é comprovado que essa capacidade de você se abrir para outras visões, de fato, te ajuda a desenvolver. E não fugir do problema. Encarar, mas com um olhar de aprendiz, né? De estou aqui para aprender, vamos tentar olhar todas as possibilidades que esse problema tem e quais são as soluções possíveis, porque aí, na análise desse todo, com certeza você vai conseguir ir por um caminho e também, se precisar ajustar no caminho, é super válido também. Vamos falar muito bom. Sim, pode. Eu tô pegando as perguntas, viu? Ótimo, eu tô interagindo aqui e as perguntas que o pessoal tá enviando eu já tô pegando aqui, mas vai para a próxima. A próxima competência que eu acho que também a gente tem, é um desafio analisar, mas que também é super relevante, é a inteligência emocional. As pessoas, inclusive eu vi aí subir, fala um pouquinho de autoconhecimento. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando principalmente de autoconhecimento. É muito interessante como nos últimos tempos, até devido a tudo isso que a gente está passando, as emoções ficaram em evidência. E analisar e saber gerenciar essa emoção, principalmente em momentos de pressão, como a gente está vivendo agora, são super relevantes. E essa é uma competência que é difícil de desenvolver. Ela dura muito tempo. Então, dependendo de como você tem esse autoconhecimento, ele é para a vida inteira, porque as emoções também vão mudando conforme as fases da vida, né? E ela é essencial, porque às vezes, gente, você já conheceu aquela pessoa que é um gênio, é muito inteligente e ela é um fenômeno. E quando ela começa a trabalhar, às vezes numa empresa incrível, com todas as oportunidades possíveis, ela não consegue ficar. E o que normalmente faz com que ela perca essas oportunidades é a inteligência emocional. Porque ela não consegue se colocar no local, ela não consegue interagir com os colegas, ela não consegue influenciar, ela não tem empatia. E aí todo aquele conhecimento técnico e a inteligência que a pessoa trouxe, que são super importantes, ela se perde pela falta de capacidade dela de conseguir expressar. É verdade, é verdade. Então o quanto é importante, né? Então, e todas essas dicas aí que Camila trouxe pra gente, você consegue se preparar, né? Para ir aí um pouco mais seguro para esses novos processos seletivos. E aí, Camila, agora chegou uma pergunta aqui, a gente ainda tem outras no nosso roteiro, mas que eu achei super pertinente, que
esses processos seletivos nesse momento de isolamento social, né? Que a gente está fazendo muito por videoconferência, a gente consegue buscar essas competências mais fáceis ou é mais difícil? Porque você está distante da pessoa de trazer essas competências, essas soft skills, essas competências do futuro, né? Eu acredito que não muda a complexidade. Eu Tá. já trabalhei em empresas globais e eu já contratei pessoas que eu nunca vi na vida. Eu contratei uma pessoa que estava trabalhando na Suíça e todo o processo seletivo foi feito via vídeo e conferência. Eu acho que a tecnologia nos disponibiliza muitas possibilidades, né? Então, eu não acho que seja mais difícil. Porém, para o candidato, sim, aumenta o nível de preparação que ele precisa ter. Porque numa entrevista, esse é o grande ponto. Em uma entrevista, numa interação, eu estou olhando não só o que a pessoa fala, mas também o não verbal dela. Então, vocês conseguem também me observar aqui, que eu me mexo minha mão, mexo bastante minha mão. Então, tem uma série de não verbais, né? E óbvio que o nosso olhar de recrutadora precisa ser mais apurado quando eu estou no vídeo, prestar mais atenção no tom de voz, como aquela pessoa está contando, se a história dela e a resposta dela tem uma lógica. Então, até no final eu deixei umas dicas de ouro e uma delas é para entrevista de vídeo, que eu acho que ajuda também a se preparar. E, de fato, a maioria dos processos tendem a ser assim agora. É verdade. É verdade. Então, as dicas de ouro vai ficar pro final, hein? Calma, ainda tem. Isso, calma. Eu só queria Tá. comentar um pouquinho da inteligência emocional, o quanto ela é macro, né? Então, a inteligência emocional é muita coisa. Dentro dela, eu quero destacar alguns comportamentos que são os essenciais para a inteligência emocional. Um é o autoconhecimento, que a gente já falou. O controle emocional, então perceber até no seu corpo quando você está ansioso, quando você está triste ou quando você está muito feliz e saber dar nome para esses sentimentos. A automotivação, que é super desafiadora, a gente está vivendo num momento em que muita coisa está acontecendo. Como eu estou me sentindo? Será que eu ainda estou motivado para fazer as coisas? Será que tem dias que eu falo, hoje eu acho que eu não tô talvez tão animado. Então, Sim. saber perceber isso é super relevante. E a empatia, que acho que a empatia é um mito, né? Porque é uma palavra que também está em todo lugar. E eu gosto de um conceito de empatia que eu aprendi com a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira incrível. E ela tem um livro que fala sobre lugar de fala. E o conceito dela de empatia é o que eu passei a acreditar e assumir também, até nos processos seletivos que a gente conduz lá na Nexa. Para eu ter empatia, eu não preciso necessariamente estar no lugar do outro. Até porque, dependendo de qual for esse lugar, eu não posso estar. Eu, Camila, Não posso estar no lugar de uma mulher negra, por exemplo. Eu nunca vou conseguir isso. Mas, qual é o meu exercício de empatia? Eu posso aprender sobre o que essa mulher passa. Eu posso tentar investigar quais são as variáveis. Eu posso tentar ampliar minha visão, conversar com essa pessoa e, principalmente, ouvir o lugar dela, né? E essa relação é uma relação de escuta mesmo. Então, para você ter mais inteligência emocional, você precisa escutar mais. Escutar o que o outro está dizendo, escutar o que o seu interior, né? Você vai não ficar muito filosófico, mas escutar o que o seu corpo, o que a sua mente está dizendo. Isso é inteligência emocional. É parar para perceber, para se perceber. E não é só se conhecer, né? E não é só se conhecer, né? Porque senão você só olha o seu próprio umbigo, né? Você tem que conhecer o entorno. É uma troca, né? E isso é uma atividade constante, né, Camila? Assim. É constante. E é para a vida inteira, né? Então, acho que cada vez mais, quanto mais você exercita toda a nossa capacidade mental, ela é um músculo, né? Então, a neurociência, sendo de uma forma bem rasa, assim, eu vou trazer de bem geral, mas ele é um músculo. Quanto mais... Não acreditem naquela história de metade do cérebro é emocional, a outra metade é racional. Claro que tem pedaços dos nossos cérebros que são responsáveis por algumas responsabilidades, vamos dizer assim. Mas são essas conexões que fazem com que você desenvolva as competências. Quanto mais empatia e escuta você exercitar, mais inteligência emocional.
Quanto mais opiniões diversas você escutar, mais inteligência emocional. Quanto mais você olhar para dentro e tentar perceber o que você está sentindo, mais. Então, acho que é exercício mesmo, é igual academia. Quanto mais vezes você vai, você não vai sair de um peso X para menos 20 quilos, né? De um dia para o outro, né? Mesmo que você fique lá 20 horas na academia. Não é possível. Agora, se todo dia você fizer 20 minutos, com Aí é certeza possível. Sim. você vai chegar no que você espera, enfim, o seu ideal. A gente está trazendo um ponto super importante que esse novo processo seletivo, né? As competências que os recrutadores agora estão observando mais a fundo no candidato é uma via de mão dupla, porque para o candidato ele também vai estar entrando em vaga mais aderente ao perfil dele, né? Então a gente tem aí um casamento mais perfeito, né? Porque realmente é um casamento quando a gente fala, né, É de verdade. um processo seletivo. Ambas as partes têm que estar se sentindo confortáveis, tanto o Sim, empregador quanto o empregado, né, o recrutador e o candidato. Eu acho que total. essas dicas são super valiosas. Agora uma pergunta minha, tá? Eu já vou seguir o roteiro, é que tá tão Tá boa bom. essa nossa conversa, mas um candidato que chega muito nervoso também num processo seletivo acaba sendo prejudicado, né, Camila? É Eu verdade. vi isso muito ao longo da minha carreira como RH. É super importante esse controle, né, das suas emoções, também se preparar, sua respiração, porque às vezes você quer tanto aquela oportunidade, né? Isso é do ser humano, né? Não, e Quantas eu já passei vezes? por isso, todas nós já, né? Inclusive hoje aqui, antes de começar, eu estava nervosa. Eu pensei, o que eu Tá posso fazer vendo? para me tranquilizar? Porque exatamente, eu também, antes de começar a live, uns minutinhos antes, eu já sento aqui no meu lugar, eu já dou uma respirada, eu faço um meu ritual, que assim, agora eu vou começar para me tranquilizar, porque isso é do ser humano, né? A gente fica com o coração um pouco mais acelerado, a mão talvez sua um pouco. Então, essa inteligência emocional, você se conhecer seu corpo, para também se preparar para um processo seletivo, isso é ótimo. Então, assim, se é presencial ou se ele é online, vou candidatos. Então, assim, já sei que horas é. 1 da tarde, meio dia e meio, eu já tô ali. Se é online, eu já tô antes, me relaxando, me preparando, entendendo quem é a empresa, sabendo os pontos que eu vou falar, né? Já tenho uma linha cronológica do que eu quero contar, da minha carreira profissional, quem sou eu, o que eu sei, o que eu quero mostrar. Isso é super importante, né? Bom, vamos voltar para o nosso roteiro, né? Que a gente está aqui dos comadres falando de RH, que é uma delícia, Maravilhoso. eu amo. Bom, Camila, você definiria então criatividade? Como que você define então a criatividade no dia a dia do trabalho? Por que essa competência se tornou tão importante? A gente fala muito que assim, é ter um profissional criativo, você ter a criatividade para as mudanças do dia a dia, para saber lidar com as mudanças, para poder aí contornar situações. Por que essa competência é tão importante? Interessante porque se você pensar nas três que a gente trouxe, então criatividade é a terceira, é quase que é uma jornada, né? É o caminho. Então vamos imaginar, poxa, eu me conheço, eu sou aberto, eu tenho escuta, eu consigo me conectar com as pessoas. E aí eu analiso os problemas e eu consigo ver todas as possibilidades. Qual que é o próximo passo? É fazer a prática, é colocar em prática. E a criatividade, muita gente acha que ser criativo é ser aquela pessoa que imagina muitas coisas, que fica sonhando, acordado. E não é verdade, assim. Óbvio que a imaginação ela é super importante para a criatividade, ela é elemento-chave. Mas se eu posso ter a melhor análise e a melhor ideia. Se eu não coloco ela em prática, eu não sou criativo. Então, a criatividade ela é a concretização
das suas ideias, das suas análises, da sua capacidade de interação com as pessoas. E eu gosto de uma frase que quem falou foi o fundador do Atari. Lembra do Atari, aquele jogo Sim, antigo? Nossa, joguei muito. Isso já diz muito sobre nós, hein? Já diz muito sobre a gente. Tem uma carinha de jovem, mas a essência... Só que não. E é muito bacana, porque ele fala uma frase que eu gosto, que é: todo mundo que já tomou banho, né, numa ducha, já teve muitas ideias. Porque o chuveiro realmente faz com que a gente pense, tenha ideia e tal. A pessoa que sai do chuveiro e faz alguma coisa com isso, essa pessoa é a criatividade, é a criativa. Só pensar não é suficiente para a criatividade, você tem que pôr em prática. E ela requer Muito também bom. um elemento extra que eu gosto bastante, que é a paixão, né? Pouca coisa sai quando você tem só um senso de dever, sabe? Eu tenho que lavar a louça. Então, isso é um dever. Todos os dias, inclusive, a louça é infinita. Mas isso é um dever. Quando eu tenho uma atividade que eu, por exemplo, cozinhar, às vezes está muito mais relacionado a uma paixão, a algo que vem de dentro de você mesmo. Então, ser criativo no trabalho é você colocar suas ideias em prática e, principalmente, você ter a capacidade de se apaixonar por elas. Porque, provavelmente, uma coisa criativa e inovadora vai enfrentar uma série de desafios. Sim, e se posicionar também, Camila. Chegaram muitas perguntas e a gente está caminhando para o fim da live. Eu não vou conseguir colocar todas, mas tem uma muito, muito bacana aqui que vai ao encontro do que você está dizendo, que é assim... eu sou uma pessoa muito segura e tímida, né? Como que eu desenvolvo esses pontos que vocês estão discutindo? Então, assim, a criatividade, você disse que também tem que ter uma questão de prática. Quem tem essa timidez, se for praticando, é algo que desenvolve essa competência? Inclusive, algo bem que é um mito, isso é muito interessante. Quem me vê falando aqui não consegue acreditar o quanto eu era introvertida, e eu ainda sou introvertida em vários momentos da minha vida. Eu desenvolvi a comunicação. Então, a habilidade de comunicação é prática também. Quanto mais você treina a se comunicar, você vai aprendendo. A introversão, ela tem a ver com pensar para dentro. Então, assim, eu sou extrovertida, eu penso junto com as pessoas. Então, quando eu estou conversando com você, Vanessa, se eu sou extrovertido, eu vou ter 1 milhão de ideias co-criando, fazendo junto com você. Quando a pessoa é introvertida, ela escuta a conversa e aqui dentro vai tudo acontecendo, né? E ela vai criando uma série de cenários que às vezes está dentro da cabeça dela. O introvertido, ele tem uma vantagem muito grande, que é essa capacidade de análise, de escuta, que a gente já até falou quanto ela é importante. Então, se você é introvertido ou extrovertido, se você é extrovertido, vale a pena você escutar mais e criar essa habilidade de fazer reflexões internas. Se você é introvertido, você já tem essa capacidade. O seu ponto de desenvolvimento é pôr para fora, é externar, é trazer o ponto para que o outro conheça. Sabe aquela pessoa que não fala nada na reunião, quando ela levanta a mão, sai uma coisa incrível? Essa pessoa provavelmente é extrovertida. Então, essa habilidade de saber a hora, por isso que a escuta é tão importante, porque se o extrovertido não escutar o introvertido, ele está perdendo uma riqueza muito importante. E vice-versa. Se o introvertido não tiver coragem e o espaço de segurança para trazer suas ideias, e ele também tiver medo, enfim, ele não consegue. A riqueza da conexão dos dois lados é que faz a diferença, né? E aí tem um comentário super bacana que é assim... a gente está falando de novas competências, porque é um profissional do futuro, o futuro é agora, transformação digital, novo, normal. Então, assim, a gente sempre falou da mudança, da transformação. A gente está vivendo essa transformação. E a criatividade é tão importante também porque é algo que essa transformação digital, a era da robotização, eles perdem para nossa criatividade, não tem como, né? Então, tem algumas competências, eu acredito que todas essas competências que a Camila está trazendo para a gente, como novas competências nos processos seletivos, são competências muito humanizadas, né? São competências que nós conseguimos desenvolver, que é uma competência de gestão de pessoas, de competência que só a gente vai conseguir
colocar aí em prática e desenvolver ao longo dessa jornada profissional dentro da empresa. E que não vamos perder para os robôs, entendeu? Exato. Nós não vamos perder, porque eu acho que o interessante é isso. O robô ele vai dar mais informação para nós, mais conteúdo, mais teorias. E é a gente que vai fazer a conexão disso tudo acontecer. E o bacana da criatividade, eu acho que muita gente fala, ai, nossa, eu nasci criativa. Óbvio que quando a gente é criança, a criatividade tá aflorada, né? Tá aflorada ali. E a gente vai, de fato, perdendo. O que nos ajuda a desenvolver criatividade? Então, exercitar, buscar novas fontes. Então, eu vou numa exposição, leio um livro que... A leitura, inclusive, é o que mais faz a nossa capacidade criativa desenvolver, porque enquanto eu estou lendo, eu já estou imaginando, é algo inerente da leitura, então isso é super relevante. Viver experiências diferentes, mas eu não tenho dinheiro para viver uma experiência internacional, por exemplo. Poxa, o que eu posso fazer que seja de graça? Eu conversar com uma pessoa que mora em outro país, com uma tradução ali, ou eu vou participar de um encontro, uma live com uma pessoa de um lugar diferente. Conhecer novas culturas, né? Novas culturas. Eu fiz recentemente uma visita à casa da Frida Kahlo, lá no México. Tudo online. Foi incrível, foi incrível. O isolamento social está nos proporcionando isso, né? E tem muita coisa gratuita na internet, então aproveitar, né? Tem muitos cursos também. A Croton também disponibilizou muitos cursos, então aproveitem, né? E aí, Camila, tem tanta pergunta, deixa eu trazer, tem muita pergunta aqui. O que falar e o que não falar em uma entrevista? Quais são os maiores erros dos candidatos? Essa aqui chegou muita. Eu sei que essa é bem praxe, mas chegou muito. Sim, não, acho que faz todo sentido. Hoje em dia, a entrevista, ela não é só baseada no seu passado, né? Óbvio que a gente ainda faz entrevista por competência. O que é isso? Eu peço para você contar para mim. Vanessa, me conta uma situação em que você participou de um projeto e quais foram os resultados que você trouxe. Quando você começa a contar isso, eu capto vários elementos de coisas que você viveu que são relevantes. Acrescentado a essa história, os RHs cada vez mais estão fazendo perguntas que têm mais a ver com o seu olhar. Então, além de participar do projeto e você me contar, eu queria saber, Vanessa, o que é que você errou nesse projeto? E o que você fez com ele depois que você errou? Veja que quando não tem uma resposta certa para isso. Você tem que olhar para dentro e falar, poxa, o que foi que eu pensei quando eu fiz alguma coisa errada? E a gente faz toda hora. O que eu aprendi com isso? Então, se eu tenho tem que contar, né, Camila? Tem que contar. Tem que contar. Eu acho que, óbvio, que ninguém sai falando coisas aleatórias. Não se enganem. Há muita preparação. As pessoas que vão melhor nos processos seletivos se preparam muito, mas elas também trazem autenticidade. Porque se você se prepara e é um robô, então hoje eu me preparei, mas se eu ficasse lendo aqui e tal, vocês iam rapidamente perceber que aquele discurso não era meu, que era um discurso escrito, que eu copiei de alguém ou que alguém viveu. Que não tem credibilidade, né? Que não tem autenticidade. Não é real. Exato, não tem o que é da pessoa, que é o mais relevante. Então, acho que combinem o que é que você tem para contar, escolha as palavras bem. Eu posso usar uma série de palavras para falar a mesma coisa. Então, na hora de se preparar, tenta buscar mesmo as melhores formas de contar aquilo e conta de fato o que você viveu, o que você sentiu, o que passou na sua cabeça na hora. Porque eu acho que é muito interessante o quanto é rico a capacidade da gente ver num processo seletivo uma história de alguém que de fato refletiu na sua jornada. Porque às vezes a gente passa pela vida sem nem saber o que está acontecendo. E a capacidade de reflexão, ela é ela que conta ali, né? Ai, Camila, eu podia ficar 3 dias aqui falando com você sobre isso. A gente tem aqui 10 minutinhos para acabar a live, um pouco menos que isso, e tem muitas perguntas. A Camila tem muita oportunidade, né? Então eu quero também dar um espaço para ela falar das oportunidades. Última pergunta aqui, que não sei nem se a gente vai conseguir ser sucinta, mas vou pedir para que sim, pós-pandemia, pós-quarentena, pós-isolamento social, o que muda nas competências mais exigidas pelos recrutadores? Olha, eu acho que a mudança já está
ela já é contínua. Talvez o que a pandemia fez foi acelerar essa mudança. Então, o que eu acredito que vai acontecer muito são processos seletivos muito mais focados na capacidade da pessoa aprender, no olhar dela para tudo que está acontecendo ao redor dela, abertura para o que é diferente dela, mais do que nunca. Porque hoje a gente percebe que o que tem ficado das nossas relações de trabalho é muito mais a relação com o outro e menos coisas tangíveis, né? É o que a gente está vivendo na vida mesmo. A gente sente falta das pessoas, sente falta da nossa família, sente falta de um monte de coisa que tem muito mais um olhar emocional do que um olhar tangível. Até da nossa rotina, né? A rotina também é importante. O quanto a gente está sendo criativo nesse momento, se reinventando, buscando novas formas de trabalhar, o quanto a gente está tendo que ter equilíbrio emocional, ou seja, eu acredito que nós estamos agora colocando em prática todas as nossas habilidades socioemocionais, todas essas competências, né, que a gente fala que são as competências do futuro, no nosso dia a dia. Então, eu vou deixar uma dica, que está na página, inclusive, da Nexa. Por favor. A gente criou um guia de saúde mental com algumas dicas falando sobre... Foi muito bacana. É um trabalho do nosso time de saúde, que tem profissionais incríveis, junto com pessoas da área de recursos humanos interna da Nexa, e com dicas. Então, dicas de como que eu cuido da minha família, relação com os filhos. Onde está isso? Como que acessa? Tá no nosso LinkedIn e também tá no nosso Instagram, que vocês podem... Essa página que eu estou aqui online. Acho que essa é uma dica bacana. E a Somos Votorantim, que também é nossa parceira aí do grupo, também criou uma série de lives para falar só sobre esse assunto de saúde mental, então acho que vale a pena aprofundar um pouquinho mais. Perfeito. Bom, a gente tem 5 minutos, está acabando. Camila, para todo mundo que está nos assistindo, tem oportunidade sim. A Camila quer aprovar você no processo seletivo. Eu vi uma mensagem aqui, eu sou engenheiro de Minas, me contrata. Já estamos, desde o Brasil, Peru e aí vai. Bom, você que é nosso aluno, acesse o canal Conecta, que as vagas já estão lá, mais fácil, busca, as vagas já estão lá, acessa pelo canal, CPF, senha do portal do aluno. Para quem não é nosso aluno e não tem acesso ao canal Conecta, onde busca as vagas? Da Votorantim, da Nexa? Legal. A gente da Nexa tem uma página exclusiva que chama Vem Pra Nexa, bem simples, Vem Pra ótimo. Nexa. E é só você colocar no Google, Vem Pra Nexa, e aí você já vai ter acesso às nossas oportunidades. Então, a gente tem oportunidades... Tem vaga aberta, né? Tem vaga aberta nas nossas unidades. Tem oportunidades também no escritório home office, porque a gente está trabalhando nesse formato por enquanto. Perfeito. Tem muitas oportunidades, é só entrar lá. E para acessar... São várias áreas? São várias áreas de atuação? Várias áreas. Óbvio que nossa atividade principal é a mineração, então tem muita oportunidade para engenheiros, para geólogos, mas a gente também está trabalhando com diversidade e pluralidade, então nós estamos abertos também para... Tem uma mensagem aqui falando disso. Estou com dificuldade, não vi o nome de quem era que estava aqui, que falou aqui, mas quero vaga com diversidade, para mim é super difícil. Aqui, viu? Vem! Né? Nossas oportunidades são para todas as pessoas e a gente tem feito um trabalho muito grande em tentar diminuir nosso viés, né? Que é tentar ampliar nossa capacidade de olhar para a diversidade, porque a gente sabe que são jornadas diferentes mesmo. E aí, para acessar as oportunidades das outras empresas do grupo, você pode acessar a página do Somos Votorantim e lá você vai ter acesso às oportunidades da Votorantim Cimentos, que também tem um trabalho de pluralidade e diversidade super bacana, já reconhecido aí no mercado. A Votorantim Energia, que inclusive a Votorantim Energia está com o programa de estágio aberto, então tem oportunidades aí para o estágio. Temos também a CBA, que é a nossa empresa de alumínio, e a Citrosuco. Então, lá você consegue acessar também as oportunidades dessas empresas. E são grandes empresas. Muita oportunidade. Camila, muito obrigado. Eu quero te convidar novamente para a gente fazer uma outra live, porque são muitas competências e aqui no Instagram e no IGTV a gente só tem 1 hora, senão cai a conexão. Então, aqui ó, já fica meu convite, eu quero falar novamente com você.
Tem muitas perguntas. Muito Isso obrigada é para para tudo, né? Essas competências são para tudo, Vanessa. Se você é empreendedor, você tem seu próprio negócio. Se você trabalha numa startup, se você trabalha numa empresa tradicional, todas essas competências são para a vida. Então, para todos os trabalhos que a gente desenvolve. Isso mesmo. Muito obrigado. Bom, para você que nos assistiu, que nos acompanhou, as próximas lives acontecem agora no Instagram do Canal Conecta. Então, sigam @Canal Conecta no Instagram. Nas redes sociais também, o Canal Conecta também tem canal no YouTube, também tem Facebook, mas sigam o Instagram do Canal Conecta, que as próximas lives vão acontecer lá, sempre com conteúdo e oportunidade. Camila, sim, eu vou mandar para obrigada. você uma lista de dicas de livro, filme, Mande! série, E a gente vai publicar. tudo. Ai, pediram Legal. dicas de livro. Dicas de livro. A gente vai fazer um post. Então, ó, já fica aqui. Vamos fazer um post com as dicas da Camila no @Canal Conecta. Combinado? Pode ser? A live vai estar salva no IGTV, hein, gente? Quem perdeu qualquer dica da Camila, assiste lá. Camila, Deus te abençoe. Adorei. Obrigada, meu amor. Obrigada, eu adorei, gente. Foi um prazer. Espero mesmo, estamos à disposição aí. A gente quer talentos que queiram e são apaixonados aí pelo que vamos fazer mais lives. Obrigada, obrigada, gente. Tá, tchau, tchau. gente, foi um prazer.